O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pediu hoje à Polícia Federal a abertura de inquérito para investigar o vazamento de dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos, ministros, empresário e políticos favoráveis ao governo. Segundo o ministro, as investigações vão apurar crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na Lei das Organizações Criminosas. O vazamento foi feito pelo grupo de hackers Anonymous Brasil em uma postagem no Twitter na noite de ontem. Os hackers vazaram supostos dados cadastrais, como endereços e telefones pessoais, além de informações sobre suposto patrimônio dos atingidos. Pouco depois da publicação, a rede social apagou as postagens. O Twitter também baniu o perfil do Anonymous Brasil por violar as regras da empresa. Pelo Twitter, o presidente informou que medidas legais estão em andamento para que tais crimes não passem impunes. Ontem, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, arquivou o pedido para que o telefone celular do presidente Jair Bolsonaro fosse apreendido no âmbito do inquérito, que investiga se ele tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Mesmo assim, o ministro do STF fez um alerta ao presidente, em que descumprir ordens judiciais implica em crime de responsabilidade. Vamos repercutir esse principal assunto com o nosso comentarista, o Miguel Daúde, que já está aqui no nosso telão. Daúde, a cada dia a gente sente que alguém coloca mais uma lenha dessa fogueira política que está realmente fervendo aqui no nosso país. Como é que você vê mais esse caso e qual a sua expectativa em relação aos destinos do Brasil no aspecto político? Boa noite. Pois é, Petri, essa é a única grande preocupação que nós temos que ter. Boa noite a você, Petri, boa noite a todos os amigos telespectadores. Bom, esse vazamento de dados, não tenha dúvida, é um absurdo no momento em que o país tenta ter uma relação adequada para juntar forças, energias, né? Para que a gente possa organizar, para que nós possamos organizar a nossa economia, possamos organizar a nossa vida diante de uma pandemia que não se tem notícia na história, dadas as circunstâncias da economia hoje, e aí vem esse vazamento de dados. Mas, Petri, eu queria dizer uma coisa aqui para você. Eu me lembro, isso já faz alguns anos, né? Ali na rua Santa Ifigênia, em São Paulo, tinha, ou não sei se ainda existe, um tribunal do trabalho, onde se discutia muito ali as questões trabalhistas. E na porta desse tribunal, tinha aqueles camelôs que vendiam CDs, dizendo assim, aqui tem dados da Receita, você pode comprar. E os advogados, eles, segundo se falava, eu não tenho como provar, mas isso é um fato que todo mundo sabe, eles vendiam dados de informação de pessoas. Eu não sei de onde que eles tiravam aquilo, mas isso já existia. Então, provavelmente, esses picaretas aí que divulgaram ou tentaram colocar aí mais fogo nessa fogueira, deve ter essas origens. São coisas que não vão absolutamente revelar coisas que não são reveladas. A questão do patrimônio do presidente está no Tribunal Eleitoral, dos filhos deles está no Tribunal Eleitoral, se é esta origem que nós estamos falando, né? Por aí, eu acho que isso só causa, né, preocupação em relação a esse cenário e, sim, a Polícia Federal tem que investigar, prender esses bandidos, dar exemplo, porque não é assim que a gente tenta administrar esse país, não é assim que nós não temos que conviver com isso, Petri. Na minha opinião, é uma coisa horrorosa. Talvez mais importante que esse assunto seja a relação entre os três poderes nesse momento, né? Qual seria, na sua opinião, o poder que poderia colocar um pouquinho de água nessa fervura? Porque parece que até agora ninguém está muito propenso a fazer as pazes aí. Como é que você vê esse cenário daqui para frente? Olha, Petri, eu analiso muito pontos individuais para chegar a uma conclusão, né?
Eu percebi que nesses últimos 2 dias, né, militares têm dito o seguinte: olha, não existe golpe, o Exército não apoia golpe. O próprio presidente já começou a entender. Então, nesse sentido, eu acho que vai haver um arrefecimento dessa relação, né, com relação ao Supremo, que eu acho que isso é muito importante, porque nós temos que construir, Petri, um projeto para o Brasil. O Brasil vive uma pandemia, o Brasil vive uma situação de brasileiros miseráveis, pessoas que estão sem dinheiro, pessoas que não conseguem mais. Ou você acha, Petri, que essas revoltas que está tendo no mundo é por causa de racismo? Não, essa revolta é que a situação do planeta diante dessa epidemia, ela gerou um sentimento no povo que, por qualquer razão, ele não tem mais paciência. Então, nesse momento, eu acho que os poderes no Brasil têm que entender isso, porque não é questão de ser de direita, de esquerda, né? Ou não, porque eu não quero isso, nada disso. O povo está com o saco cheio, o povo não aguenta mais. Quer dizer, são restrições, as pessoas que trabalhavam não conseguem trabalhar, o empresário que produzia não produz, o comércio não abre, as lojas fechando, os restaurantes fechando, as pessoas desempregando, e nós ficamos discutindo o sexo dos anjos. Acabou. O mundo está dando esse exemplo, que está dando esse exemplo negativo, porque não aguenta mais. É verdade. Então, a questão antropológica e sociológica que a gente estuda muito na economia para entender os reflexos disso na sociedade, está acontecendo. Vamos então, aguardar. Nós temos que ter consciência, ao invés desses analistas ficarem na televisão discutindo isso, discutindo aquilo, pelo amor de Deus, entenda o comportamento baixar da a temperatura, sociedade, né, gravíssimo Daúde? nesse momento. Baixar a temperatura, né, Daúde? Acho que todo mundo tem que baixar um pouco a bola, a temperatura, porque isso não vai levar, esse clima não vai levar o país para frente. Boa noite, Daúde, obrigado. A gente volta a se falar amanhã. Boa noite. Boa noite, obrigado.